boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, a gente vai mexer Que virão, aqui. né? Que vão nos ver depois, alguns nos assistem depois, já estão acostumados com a nossa live, com o nosso bate-papo às segundas às 8 horas da noite. Eu já estou um pouquinho descabelada, cheguei em São Paulo, estava com as amigas. Sim. Kleber ficou sem mim. Fiquei sozinho desde ontem. Você vê. Ficou sem mim. Olá, Alcione, seja Boa muito noite, Alcione. bem-vinda. Seja bem-vinda. E hoje nós estamos com o tema Caminhos para a Transformação, com o subtema Julgamento, focados no portal 1212. Agora danou-se tudo, né? Porque agora a gente misturou um monte de coisa. Misturou. Né? Misturamos um monte de coisa. Eu vou pedir um pouquinho da participação de vocês aqui. Só escrever sim ou não. Quando eu falo em julgamento, é uma emoção, né? Que a gente está trabalhando as emoções. As pessoas sabem o que é julgamento, ok? Então, pergunta número 1, você sabe o que é julgamento, acredito eu. Se você não souber o que é julgamento, escreve aqui pra mim. Pergunta número 2, só para escrever sim ou não. Você sabe o que é o tal portal 1212? Porque ele existe desde o ano de 1994. Foi a primeira vez que se falou temática portal 1212. Desde 1994. Você sabe o que é o portal 1212? E o que esse portal 1212 tem a ver com a emoção do julgamento? Escreve aí, sim ou não. Sim, 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 não, não faço a menor ideia. Escreve aí pra mim, por favor. Que enquanto isso a gente vai estar falando de julgamento. Eu falei que eu vou começar a cobrar a multa das pessoas quando elas não participam. Eu vou começar pela Iris. Cobrar Mas eu R$2.000. tô incluído nisso aí? Tá incluído. Eu vou participar então pra não ter que pagar multa. Você sabe o que é o portal 1212? Não. 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 Olha lá, não sei. Falei dos R$2.000, o Kleber já falou não. A Luísa falou não. Muito bem, não é vergonha nenhuma. Melhor dizer não do que pagar multa, gente. A Alcione falou não também. A André entrou agora. Eu fiz uma pergunta. Eu vou cobrar R$2.000 pela Iris. Você sabe o que é o portal 1212? É para escrever sim ou não. Tem duas perguntas, né, que você falou. E o que esse portal 1212 tem a ver com julgamento? Com julgamento, que é o tema... Que é o tema de hoje. Que é junto, né? Que é Nós estamos juntando que é o dois nosso temas. caminho para a transformação, emoções, julgamento. Então eu vou primeiro perguntar pra você, porque você achou que ia ficar de alegoria, porque eu ia falar do portal 1212. Meu Deus, me colocou na sinuca. Vou colocar lá. A André falou não, vou colocar você na sinuca. Tá. Fala a sua percepção sobre julgamento. O que você acha que é julgamento? Interessante que eu estava pensando justamente nisso. Quando eu penso um pouco antes das lives, eu fico pensando, né? O que eu vou falar, né? Sobre o que eu vou falar, qual vai ser o enfoque que eu vou contribuir com a live, né? Então o julgamento está muito a questão de você... querer muitas vezes adivinhar o que o outro está pensando, tem a ver com você separar a outra pessoa através do seu ponto de vista, não é? Tem muito essa questão. Então, às vezes pode ser até um tema relativamente amplo, né? Você falar em julgamento. A questão vai ser interessante até a gente entrar nessa parte, né, Paula? O porquê que as pessoas muitas vezes falam, não é legal julgar as pessoas, né? Então, mas quando que eu estou julgando alguém? Em que momento eu tô julgando alguém, né? Eu não estou fazendo essa pergunta porque eu não sei a resposta. Eu estou fazendo essa pergunta para você colocar a resposta, né? Em que momento eu estou julgando alguém e por que o julgamento pode ser prejudicial para quem julga? Muito bom. Eu tenho até um item aqui que eu fiz uma cola, tá? Pra não me perder muito, porque como eu ampliei mais o tema de hoje, pra eu não me perder. Então, o primeiro ponto que você trouxe, olha, a gente falou que vai falar das emoções do julgamento e o que isso tem a ver com o portal 1212. A Luísa já foi e colocou aqui. Eu acho que um portal é uma entrada de energia no planeta, né? Muito eu também tenho um pouco desse ponto de vista da Luísa. E aí eu perguntei pro Kleber o que para ele, no ponto de vista dele, era um julgamento. Ele falou que é um tema amplo, né? E aí ele trouxe alguns pontos de vista, algumas percepções que eu concordo com elas no meu interessante ponto de vista também. Então vamos lá. Julgamento é quando algo cria uma separação. Vou pegar o que ele falou, né? Julgamento é quando eu desejo ou acredito
que sei o pensamento dos outros, ou seja, sei o que o outro está pensando, o que o outro está desejando, o que o outro está fazendo, como ele está fazendo, de que forma ele está fazendo, né? Porque por isso que a gente julga como certo ou como errado. A gente, quando julga como certo ou como errado, a gente está criando uma separação, né? Uma ponta ou a outra ponta. Então, o julgamento, ele cria divisões, o julgamento, ele cria rótulos, o julgamento, ele cria separações, o julgamento, ele traz a sensação de que você sabe o que é o melhor, o que é o pior, ou o que o outro está fazendo. Então, a energia do julgamento é uma energia também que nos deixa sem possibilidades de mais perspectivas. Porque quando a gente julga e rotula e separa, é como se a gente falasse aqui ou tem ou não tem. Então, o julgamento, ele também traz uma outra energia de expectativa. Ou para mais, ou para menos. Tá? Então, o julgamento também traz expectativa. Para mais ou para menos. O julgamento também cria inconscientemente matéria-prima. Tá? Para criações. Para mais ou para menos, ok? Para mim, para o meu interessante ponto de vista, o julgamento também cria barreiras. Isso aí eu ia tratar disso aí, muitos bloqueios. Né? Ele cria barreiras, bloqueios, por isso a divisão. A Luísa colocou aqui, ó, julgamos o que é diferente do nosso ponto de vista. Sim, isso é um primeiro passo. A gente julga aquilo que é diferente do que eu penso, do que eu acredito, do que eu aceito, do que eu gosto, do que eu idealizo, do que eu espero, tá? Então, o julgamento tá ligado a tudo isso. Outro item importante, o julgamento, ele cria energia de dualidade. Então, o julgamento tira a presença, o julgamento, ele tira a sabedoria, o julgamento, ele tira a neutralidade, tá? Então, a energia do julgamento, ela alimenta outras emoções que nós trabalhamos aqui. Então, a energia do julgamento, ou seja, a emoção do ato de julgar, que inflama muitas vezes, alimenta ressentimento, rejeição, arrependimento, raiva e vingança. Quanta coisa, hein? Puxa vida, aí eu fiz a pergunta, né? O que prejudicaria se eu julgasse? Nossa Senhora, é quase uma sentença. E nós, seres humanos, terrenos, pessoas nessa experiência dual, nessa experiência planetária, somos criados, estimulados e instigados a julgar. Né? A rotular, né? A rotular. Tem muito isso. O que está acontecendo na última década? Vamos falar de Brasil, não vamos falar vou falar de Brasil, tá? Hoje, porque assim, quando a gente começa a olhar mundo, planeta, tem algumas coisas que para nós já somos super evoluídos e outro lugar não é, né? A gente estava falando disso hoje, quando eu cheguei aqui contando algumas histórias dos meus encontros com as minhas amigas, histórias fantásticas. E a gente estava falando sobre culturas, né, e tal. Então eu vou olhar para os brasileiros, para o Brasil, tá? Eu vou olhar para nossa terra aqui. Então, olhando para o Brasil, de uma década para cá, muitas coisas, eu vou falar, tem mais de uma década, mas eu vou pegar especificamente uma década que foram grandes mudanças. De uma década para cá, pontos de vista, ou seja, julgamentos, foram transformados em leis para evitar que as pessoas julguem, para ter uma evolução. Então, quer dizer, a mudança, a retirada de julgamentos e de pontos de vista e de separações foram transformadas em lei contra aqueles julgamentos para facilitar a convivência e a evolução brasileira. Ok. Vamos falar de alguns. Você lembra de algum?
Você está falando que julgamento contra, por exemplo, pessoas que têm preferências sexuais diferentes? Isso, julgamento número 1. Pessoas que têm preferências sexuais diferentes. Da nossa, Da né? nossa. É diferente do nosso ponto de vista. Do nosso ponto de vista, então diferentes. Então, uma década atrás, você podia, não quer dizer que não aconteça, tô dizendo que podia bater, xingar, humilhar, criticar, diminuir, debochar, quando alguém tinha uma preferência sexual diferente da minha. Então, julgava que aquela pessoa não era normal, que aquela pessoa não merecia isso, enfim, um monte de baboseira, tá? E aí, mudou-se o quê? Criou-se uma lei de que isso é proibido, que isso não pode, que precisa se respeitar as diferenças de gênero, né? Então, o que era algo que era um julgamento e era aceito dentro da comunidade, das leis brasileiras, por isso que eu falei que eu vou falar de Brasil, do que falar de outros países, foi-se criado uma outra partida de lei que passou a ser proibido. Então, passa a não ser bem visto. Exato. Inibiu, né? Começou a inibir. Então, vamos lembrar em um outro julgamento. Que outro você lembra? Tem julgamento de raça também teve, raça, etnia. É um pouco mais antigo, né? Mais antigo, acho que né? Dá mais pra trás. Vamos falar de mais pra trás, vamos falar de alguns, né? Mais de uma década pra trás. Vamos olhar mais pra trás. Então, raça. Então, podia se falar, eu tenho cabelo enrolado, eu sou morena, eu sou afrodescendente, sou parda, é menos inteligente, é menos capaz, é menos competente, enfim. Então, se julgava pela cor. Não é que as pessoas não façam, mas surgiu uma lei onde isso passa a ser um crime e não é mais permitido. Então, o que antes era um julgamento que era permitido e que era natural, passa-se a ter um outro olhar, e isso permite uma ampliação de leis, deveres, direitos, possibilidades e amplitudes. Tá? Outro julgamento mais para trás ainda. Mulheres. Não é? Mulher não podia ocupar os mesmos cargos de trabalho, mulher não tinha a mesma competência, mulher tinha que ficar em casa pilotando fogão. Julgamento. Mulher, então é do sexo feminino, do sexo masculino, pode mais ou pode menos. Criou-se leis em favor das mulheres e cada vez isso está aumentando mais, né? Agora está se olhando para comportamentos de casamento, comportamentos dos narcisistas, comportamentos de abusos, e aí vai, isso tem ampliado, né? Então, isso, o que eu tô querendo dizer para vocês? Que o que é um ponto de vista hoje, que é algo que se acredita e que se julga a partir daquele ponto de vista como sendo correto, amanhã pode ser diferente. E o julgamento, ou seja, a divisão, a separação, a expectativa, a ausência de neutralidade, de presença, ela paralisa e dificulta a evolução. Sim. A evolução enquanto espécie, enquanto raça, enquanto planeta, enquanto humanidade, enquanto pessoa, indivíduo, enquanto matéria, recursos materiais. Por exemplo, há anos atrás podia se dizer, não, eu não fecho negócio com mulher, porque eu só confio em homem, porque mulher não sabe fazer negócio. Um julgamento. Sim. Que impedia de ganhar recursos. Um outro julgamento, não, o cara é negro, ou japonês, ou pardo, ou indígena, ele não pode ter terra, não pode fazer negócio. Um julgamento que impedia negócio, né? Então, tudo isso que a gente está trazendo são energias de julgamento que nos paralisam. Então, o que é a presença? Quando tem uma história, tudo na vida existe um lado, o outro lado e o centro, que é olhar para os dois lados e incluir o que é melhor para o todo. Tudo tem a opinião A, a opinião B, alguns podem dizer tudo tem a verdade de um, a verdade do outro, o que um acredita certo, o que o outro acredita certo,
e o caminho do meio, que é olhar para o todo, para que exista uma comunhão do melhor para a maioria, ou para a comunidade, ou para aquele desenvolvimento. Então, toda vez que há uma divisão de lados e que aquele que estimula a divisão julga a outra parte, isso dificulta a sua evolução e a evolução do conjunto, do todo. Seja dentro de uma empresa, seja dentro de uma família, seja dentro do esporte, seja dentro da política, seja dentro de um relacionamento a dois, seja dentro de um ambiente cultural, educacional, médico. Sempre que há o julgamento, há o quê? Uma energia de separação. Tá? Isso é fato. Agora, vamos voltar para o julgamento enquanto a energia da lei, de um juiz que julga, né, um ato. Então, o que a gente tem para poder conviver enquanto comunidade? Nós temos leis e regras. Falando de novo de Brasil, né? Nós temos leis e regras, que enquanto aquelas leis e aquelas regras estão valendo, é daquela forma que é para ser cumprida. Então, exemplo, se há 20, 30 anos atrás, não precisava usar capacete para andar de moto. E não precisava usar cinto de segurança para andar de carro. Mas aí, foi se percebendo que isso prejudicava o todo, a maioria. Então, criou-se uma lei na qual, se não usar o capacete e não usar o cinto de segurança, recebe multa. Então, alguém julga, na verdade, isso deixa de ser um julgamento de separação. Isso se torna uma aplicabilidade da lei. Tá, tô bonito. Tá falando difícil aí. Então, qualquer coisa a gente pega o dicionário para traduzir. Então para a lei ser aplicada. Assim como leis foram criadas para retirar a energia de uma separação, leis precisam ser aplicadas em prol do todo. Aí as pessoas falam, isso é um julgamento. Até o próprio juiz julga um caso. Mas isso não é um julgamento de uma separação. Isso é uma aplicação de uma norma, uma lei ou uma regra. Então, um juiz, para poder aplicar e julgar um caso, ele não pode estar corrompido. Seja por dinheiro, seja por moral. Ele precisa estar o quê? Neutro. Para poder olhar a situação com os dois lados, com as normas e as leis, e aplicar a norma e a lei das regras para que seja cumprido no melhor para o todo. Ou seja, mesmo alguém que ocupa um cargo que foi criado para analisar e julgar, precisa ter a neutralidade. Então, agora falando de uma forma de convivência, a questão do julgamento, ela acaba inibindo o diálogo. Perfeito. Porque quando você julga, né, você sentencia, aquela pessoa é assim, ela pensa dessa forma, ela vai agir daquela forma, você não se dá o direito de conversar com aquela pessoa, de chegar no tal equilíbrio que a Ana Paula falou. De cada um trazer o seu ponto de vista e buscar o que é melhor para os dois. Se você já prejulga, se você já determina que aquela pessoa vai pensar daquele jeito, que ela é daquele jeito, você não se permite conversar com essa pessoa, conversar com quem quer que seja, para dialogar. Às vezes no diálogo, você abrindo, tirando esse bloqueio, a gente consegue achar um caminho do meio e perceber que apesar de você pensar aquilo, você ter julgado, não é bem assim. Então a gente perde várias oportunidades por achar que alguém vai fazer algo porque é desse jeito. Porque você simplesmente está julgando aquela pessoa. Julgando. Você não tem certeza de nada. E quando você julga a si mesmo também. Sim, também. Né? Então, bom, falamos sobre julgamento e o que essa
energia, o que essa emoção do julgar faz. Colocamos até uma informação da aplicação da lei. Nossa, não tinha nada a ver, Paulo, mas é importante a gente olhar para todos os lados. O que é um ato só de julgar, de separar, e o que é um ato de cumprir uma norma, uma lei que ainda não foi mudada. Vamos pegar um outro exemplo. Vou pegar um exemplo fora do país agora, tá? Um exemplo simples e bobo, tudo bem? Mas muito grave e sério, tá? Eu e o Kleber vamos para Tailândia. Na Tailândia tem uma regra, uma lei, uma norma, que não pode usar nenhum tipo de cabeça de Buda, como pingente, como brinco, como tatuagem, como roupa, como camiseta, como nada. Qual é a aplicação da lei se alguém estiver usando cabeça de Buda ou tiver uma tatuagem? Pode dar até prisão. E aí, se a gente julga, se a gente olha e julga, nossa, que absurdo, não sei o quê, eu estou interferindo em algo, gastando a minha energia, sendo que eu vou para aquele país, ficar lá 17 dias, 18 dias, não sei mais agora que a gente está mexendo tanta coisa, que a gente vai ficar lá e simplesmente a única coisa é, se eu tenho uma tatuagem de Buda, ou eu não vou para Tailândia, ou ela tem que ficar com uma faixa escondida para ninguém ver. Se eu tenho um pingente de Buda, eu não vou levar para essa viagem. E observar, às vezes, ouvir o porquê isso, o porquê eles têm essa norma e essa lei, o porquê que é uma ofensa tão grave para eles que chega ao ponto de causar uma prisão. Deixa eu ver a história. Aí entra a neutralidade. Quer dizer, eu acredito que isso não é nada. Mas para lá, para esse lugar, para esse local, para essa população, para esse povo, para essa cultura, é um crime gravíssimo. Então vamos olhar para um lado, vamos olhar para o outro, vamos para o caminho do meio e ver a neutralidade. Se você for buscar a história, não vou contar porque não faz parte da live de hoje, fica para vocês googlarem, você vai ver que tem um motivo que para eles faz muito sentido e é muito importante do porquê. Se eu julgo, eu não aproveito, eu crio barreiras e eu começo a gastar energia. Nossa, tudo. Eu ia falar isso agora, você acabou de falar exatamente. A gente gasta energia. Gasta energia. Então, o julgamento que cria separação, ele gasta energia e te impede de viver experiências que podem ser fantásticas, muito expansivas, se você julgar o outro por uma cor, por uma raça, por uma religião, por política, por um candidato político, por escolhas, por profissão, por cor, por que quer que seja, por aparência, você já impede de ouvir pontos de vista diferentes do seu e de viver experiências que podem ser grandiosas. Exatamente. Tá? Agora vamos entrar no portal, né? Então agora vamos pegar. O que isso tem a ver com o portal 1212? Então eu vou... Portal. Portal, a Luísa falou assim, é quando entra uma energia na Terra. Então eu vou pegar o tema portal. Portal é quando se abre uma oportunidade, quando se abre uma nova perspectiva, quando se abre uma nova energia, quando há uma nova entrada de energia. Então, todos nós já tivemos portais, independente de holístico, você teve portais na sua vida, que você fala, isso foi um antes e um depois. Abriu um portal aqui de transformação. Então, o portal, ele tá ligado a transformar, mudar, transformações. Então, toda vez que a gente fala de portal, a gente tá falando de uma nova energia e de transformações. No planeta Terra, nós temos portais de energia que adentram para transformações. Então, várias pessoas acreditam nisso. Então, eu vou estar aqui vendendo meus pontos de vista. Então, eu vou estar dizendo aquilo que eu acredito. Se para você não fizer sentido, tampa o ouvido e nem escuta, tá? Mas, no planeta Terra, nós temos portais sempre que nós temos números repetidos. Então, 1 do 1, 2 do 2, 3 do 3, 4 do 4, 5 do 5, assim por diante. Então, 12 do 12 é o último portal do ano. É um portal importante porque ele dura por bastante tempo nesse campo de informação. E ele vai levando a sua energia, perdendo a sua energia cada dia, mas ainda continua até o solstício do dia 22 de dezembro, que entra uma nova informação. Então, portal, abertura, entrada de energia.
12 do 12, o último portal do ano, ok? E o 12 do 12, especificamente nesse ano, ele começou em 1994, essa nova energia, se não me engano é 94, depois eu vou colar aqui na minha cola para ver se é 94 mesmo. É, 94, olha, por causa da... Em 1994 começou essa nova energia, por quê? Então eu vou falar os pontos de vista. O que você acreditava? Que dentro, ao redor do planeta Terra, existia uma grade de proteção e de amparo na Terra, para ela ficar em quarentena, que não eram 40 dias, eram décadas, milênios, estava ali. Conforme veio esse portal de 12, do 12 a partir de 94, acredita-se, algumas pessoas defendem essa informação, que essas grades começaram a se abrir para que energias do mais alto plano de transformação entrasse na Terra. Então, diz que tudo isso foi um plano de transformação. Na década de 70, nasceram novas crianças, que hoje são tudo adulto, eu sou uma, o Kleber é outro, né? Nasceram crianças que iriam contribuir para o início dessas transformações, que começariam em 94 e iriam além, para vir energia e informação de quinta dimensão, ou seja, de amor, de afeto, de neutralidade, de ascensão, de crescimento, de comunhão, de respeito. Se a gente falar isso, mudança de terra. O planeta foi preparado, tá? Começou a entrar energia e crianças nasceram para sustentar e levar, desbravar essas informações. Como se fossem receptores, né? Como se fossem receptores. Então, nesse 12 do 12 de 2022, é a energia do portal de transformar julgamentos, de sair do julgamento. Exatamente hoje é a energia do portal de conclusões, finalizações e encerramentos dessas grades que estavam fechadas, abrindo o planeta para um novo caminho, um novo olhar. E para que isso ocorra de maneira mais, vamos dizer assim, fácil, elevada, mais transformadora, o julgamento precisa o quê? Sair de cena. Então, o que a emoção do julgamento tem a ver com o portal 1212? No portal 1212 entra uma energia para estimular a ausência do julgamento, para que a humanidade e o planeta Terra possa dar um outro salto na sua evolução. Assim como leis foram criadas para as mulheres terem um outro salto na sua evolução, para as pessoas de gêneros diferentes no Brasil terem um outro salto de evolução, para pessoas de outras raças, cores, terem um outro salto de evolução e de oportunidade. Então, assim como isso aconteceu, é como se essa nova informação vem para a Terra primeiro, para estimular isso. O que isso faz? Tira todos os problemas de julgamento? Não. Isso faz o quê? Isso faz com que os julgamentos alheios aflorem mais para que a gente olhe e aprenda com isso. Ou seja, olhe para você ao invés de olhar para o outro. Tá? Então, o que é importante pra gente a partir de agora? E hoje em específico, além de mudar pensamentos positivos, pedir novas coisas, novas transformações, novas entradas, novos dinheiros, novas manifestações, todo portal tu pode pedir essas coisas, que é muito bom, porque são energias novas que entram na Terra. É solicitar e se abrir para que os nossos julgamentos sejam neutralizados, porque nós ainda temos alguns. Vários, né? Uhum. Então, isso é uma contribuição. Então, quando a gente neutraliza julgamento, a gente contribui para a sociedade, para o planeta, para a Terra, para o país, para a família, para tudo. Para tudo. Então, tem tudo a ver a energia do portal com o que a gente ia trabalhar hoje. E
Eu não vou entrar muito nisso, senão a gente vai ficar muito tempo. E não tem tempo para isso. Mas só pra gente saber que esse portal é um portal que traz energia de transição para a Terra, para outra dimensão informacional. E que entra a energia estelar das Pleiades. Quem me conhece sabe que eu tenho uma técnica, jogos e muitas coisas nessa linha das Pleiades que ainda não deu tempo de eu divulgar e agora estão me pedindo para falar mais disso. Mas hoje nós vamos fazer um exercício com foco no portal 1212 para neutralizar e, se possível, retirar o máximo que for, que estivermos preparados e dispostos de energias de julgamento com o outro, conosco, com o que se apresente, tá? Então fica isso. Paula, mas e se a pessoa julga muito, se sente muito julgada, julga a si mesma? O que você está esperando para marcar uma sessão de terapia? O que você está esperando para mandar uma mensagem para mim? O que você está esperando para fazer um curso com a gente? Por que você está julgando que você não tem dinheiro? Por que você está julgando que você não tem recurso? Por que você está julgando que não é para você? E nem perguntou a respeito. Exatamente. Né? Foi o que a gente falou, né? Se você para de... diminui o julgamento, você abre a possibilidade, Você abre possibilidade de pelo menos perguntar. De pelo menos perguntar. Não criar já conceitos. Conceitos. Né? Ponto de vista que cria separação é um julgamento. A Luísa colocou assim, a linha tênue entre julgamento e ponto de vista. Ponto de vista que cria separação é julgamento. Não é tênue a linha, é a gente que inventa isso, tá? Ponto de vista, opinião que cria separação é um julgamento. Ponto de vista, opinião que agrega não é julgamento. Que respeita não é julgamento. É simples assim. Criou separação, divisão é julgamento. Ponto. Não importa a cultura, o lugar, tá? O assunto. O assunto, tudo é ponto de vista. Agora, dentro dos pontos de vista, das opiniões, das percepções, das crenças, a gente pode usar várias coisas, criou separação, tá ligada à energia do julgamento. Separou o outro, é a energia de julgamento. Isso separa. Então, exercício para vocês. Lembra que agora eu tô passando exercício? Exercício para você pra semana. Quando você pensar uma coisa, isso separa? Isso cria separação? Cria conflito? É um julgamento. Tem energia de dualidade? Tem né? energia de dualidade? É um Ser julgamento. certo, errado. Como que eu posso melhorar isso? Aí leva a pergunta para o universo. Como eu posso melhorar isso? Como eu posso melhorar esse ponto de vista? Como eu posso melhorar essa minha forma de agir, de pensar? Como inserir a compaixão? Como né? inserir Porque a a compaixão compaixão? é justamente o lado oposto do julgamento. É você Paulo, eu entender. não sei fazer isso, não consigo, tá difícil pra mim. Eu tô muito... Atendi pessoas, assim, centenas de pessoas em momento de eleições. Vocês não fazem ideia como as pessoas sofreram e estão sofrendo ainda, tá? Por julgamento, por muita coisa, tá? Independente de quem é candidato, tá bom? Independente da escolha que fez. Então, vou falar a pergunta de novo. Tá difícil? O que você está esperando para não fazer uma sessão de terapia? O que você está esperando para mandar mensagem? O que você está esperando para fazer um curso? Entendeu? O que você está esperando para parar de julgar você mesmo? Gastar menos energia. Gastar né? menos energia com o que não precisa e colocar energia onde vai te ampliar. O que você está esperando para fazer isso? Tá? Então, nós vamos fazer um exercício. Tá bom? Vocês vão perceber que as nossas lives, ela vai começar a ter umas mudanças a partir da semana que vem. Nós vamos trazer mais informações de muitas coisas que eu faço e que são técnicas minhas e que são recursos meus e que às vezes eu não ponho na live. Então a gente vai começar, a gente tem conversado um pouco sobre isso, né? E a gente vai começar. E aproveitando a energia do julgamento, a gente não julgar que as pessoas não estão prontas para receber essa informação que a gente deseja trazer. E se você não sabe nada, a gente tem que falar de um jeito que você consiga entender o que a gente fala, né? Eu preciso mudar até a minha fala, tá? Então, se você tiver com vontade de aproveitar essa energia do portal 1212, de hoje, de agora, desse tempo, desse espaço, se você nos assistir amanhã, não tem problema. A energia do portal 1212 não acaba no dia 12. O ápice é no dia 12, mas ela perdura por mais dias. E às vezes, Paula, mas a energia, o ápice, eu perdi a energia do ápice.
a energia, o ápice hoje, mas quando você está presente, ela é o seu ápice. Exatamente. Né? Você capta o sinal quando a sua antena tá pronta. Tá pronta. Né? Então, às vezes, a pessoa tá aqui escutando no dia 12, desde de manhã, e a antena não tava aberta. Não tava ainda sintonizada, né? Não tava sintonizada. Tava ainda com julgamento. Exato. Tava ainda com separação. De que não consegue acessar, de que não é pra ela, né? Isso. Então, fecha seus olhos um pouquinho. Vamos fazer uma respiração do Touch of Light, que é uma respiração presente. Traz as suas mãos no cardíaco. Inspira, traz as mãos pro coração. Pelo nariz. Expira, leva as mãos à frente. Inspira. E expira. Já ensinei em algumas lives essa respiração. Inspira, afirma, eu sou luz em ação. Expira e leva. E amor em expansão. Eu sou luz em ação. E amor em expansão. Eu sou luz em ação. E amor em expansão. Ok. Então imagina que no seu coração tem uma espiral de luz que gira dentro do seu coração e até o redor de todo o seu corpo e te conecta com esse campo do portal 1212, com essa energia de finalização, de conclusão e de liberação dos julgamentos. Então essa espiral vem do seu cardíaco, amplia e conecta com o portal, como se a espiral do seu coração fosse a chave que vai abrir o portal para você. E nesse momento que essa chave se abre, imagina que você está com essa chave na mão. Se você precisar imaginar uma chave física, imagina que você está segurando a chave. Você é a chave. Então você afirma, se for da sua vontade. Aproveito a energia, solicito a energia do portal 1212 para neutralizar os meus julgamentos. O julgamento por mim, o julgamento pelo outro, o julgamento pelas raças, o julgamento pela política, o julgamento pelos povos, o julgamento pelas cores, o julgamento por tudo aquilo que é diferente de mim. Peço a energia do portal 1212 e dessa informação que chega na Terra, que neutralize os meus julgamentos agora. Todos aqueles que estou pronto, pronta, preparado, preparada, disposto e disposta a deixar ir. Eu abro a chave desse novo portal 1212, neutralizando os julgamentos. E aproveito para pedir para neutralizar o julgamento, aquilo que eu acho que é impossível de obter. Então aproveite para lembrar e trazer na sua memória. Eu acho que é impossível obter. Fale algo que você acha que é impossível para você. E peço ao portal 1212, a energia 1212, a todos os mestres e a minha maestria interna que neutralize esse julgamento agora. E que o campo de infinitas possibilidades se abra. Assim já é. Então coloque as mãos no seu cardíaco e afirme. E sejam abertos campos de infinitas possibilidades com ausência de julgamento no portal 1212. Que sejam abertos os campos de infinitas possibilidades de neutralizando os julgamentos com o portal 1212. Assim já é. Arro. Esse foi um presente para vocês nesse portal, quase um workshop. Mais uma vez, convidando vocês, o que você está esperando para marcar a sua sessão, o que você está esperando para fazer curso conosco, o que você está esperando para vir para os 12, a liberação dos 12 véus de ilusão. O que você está esperando para fazer mais por você, sem julgar que você não merece. E a gente se encontra. Pessoal do Clube de Leitura, não é à toa que hoje iniciamos o livro chamado Alquimia das 9 dimensões. Das 9 dimensões. Bem no dia que entra uma energia especial na Terra, ampliando as dimensões de transformação. Gratidão a vocês por estarem conosco.
todas as segundas. Espalhem o que é bom. Então nos espalhem, porque nós somos bons. Opa, somos sim. Não temos vergonha nenhuma de falar. Até semana que vem. Tchau, tchau pra vocês. Gratidão por nos acompanhar mais uma vez.